Meu irmão, minha irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Que maravilha, que bênção! Mais uma semana se passou e estamos aqui para darmos continuidade no estudo da Palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenharia Goulart. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama e tem falado de Jesus Cristo. E esta é a hora onde eu oro por você, você ora por mim. E nós nesta corrente oramos uns pelos outros. Vamos pedir a direção de Deus a mais um estudo da sua santa palavra? Vem comigo? Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por tua bondade, amor e graça. Obrigado por caminhar conosco. Obrigado por mais um dia, mais uma semana e mais uma oportunidade, ó Pai, para estarmos aqui juntos e juntas, teus filhos e tuas filhas, para estudarmos a tua palavra santa. Senhor, fala conosco. É a nossa petição ao Senhor nesta hora. Iluminados pelo teu Santo Espírito, ó Pai, ilumina nossa mente, o nosso coração, a leitura da tua palavra e a compreensão da mesma. Nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, visita as nossas famílias, os enfermos, ó Pai, vai curando, vai restaurando, Senhor. E nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos deixar o Senhor Jesus falar? Hoje, nós vamos estudar uma passagem muito importante da Bíblia. Eu gosto muito, eu tenho certeza que você também. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. O significado da ceia do Senhor. O significado da ceia do Senhor, na luz da palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. O significado da ceia do Senhor. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim. Acompanhe, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Eu tenho certeza que você e sua família têm participado da ceia do Senhor na sua comunidade, na igreja onde você pertence. Deixa eu te fazer uma pergunta, você faz parte de alguma igreja? Você faz parte da igreja do Senhor? Quando o Senhor Jesus lá em cima, ao lado do Pai, intercedendo por nós, ele puxa o seu livro da vida. O seu nome está escrito lá? Está registrado em alguma comunidade, em alguma igreja, não deixando de congregar, como é costume de alguns? Como o próprio apóstolo Paulo assim ensinou e exortou? Você tem participado da ceia do Senhor na sua comunidade? Você tem feito dela algo, uma celebração, alegria, entusiasmo, bênção da participação da ceia do Senhor? Tá pensando aí, né? O significado da ceia do Senhor, quando nós lemos esta passagem bíblica. A ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário e no seu santo sacrifício vicário, aquele sacrifício que trouxe mesmo salvação aos pecadores. E tudo aquilo que estava perdido. Jesus veio para isso, para buscar e salvar o que estava perdido. E ele fez isso com maestria. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi levado à cruz, ele foi castigado duramente, foi pregado na cruz do Calvário, morreu, derramou seu sangue por mim, por você, por nós. E ao terceiro dia,
Ele ressuscitou. Sacrifício grande esse vicário na cruz do Calvário. Por meio do sangue dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da grande ira vindoura. A ira de Deus está próxima. A ira pertence a Deus. O juízo final está às portas. Deus está voltando. Será que nós temos consertado a nossa vida com Ele? Será que os seres humanos estão cada dia mais se aproximando de Deus ou se afastando? Por meio do sangue de Jesus Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura do grande Deus. A ceia é uma proclamação da dramatização da fé cristã. Alguns pontos são importantes que eu preciso trazer a você quando nós lemos essa passagem que o apóstolo Paulo ensinou àquela comunidade de Corinto e chegou os ensinamentos para nós nos dias de hoje. Presta atenção, igreja. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Vamos destacar alguns pontos aqui sobre a ceia e que devemos ainda hoje observar sempre que nos reunimos como igreja, como povo de Deus, como comunidade de fé, ao redor da mesa santa do Senhor. Nós devemos olhar para trás. Olha para trás na sua vida. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele venha. Comer o pão e beber o cálice é olhar para a cruz de Cristo, é olhar para trás e ver a cruz de Cristo e anunciar sua própria morte, lembrando por que, como e por quem Cristo, o centro da ceia, morreu. Presta atenção, é anunciar sua morte, lembrando por que ele morreu, como ele morreu e por quem Cristo morreu. E ele, Jesus, é o próprio centro da ceia. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, Jesus Cristo está presente espiritualmente e é Ele quem ministra a ceia do Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você tem participado da ceia do Senhor na sua comunidade? Segundo ponto importante que temos que trazer aqui nesse estudo, nesta hora, é olhar para frente. Primeiro a gente olha para trás, nós vemos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Agora olhe para frente. Olhar para frente a ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. É o final do versículo 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está voltando, Jesus está voltando. A ceia aponta para a segunda vinda de Cristo, a esperança do cristão. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Jesus está voltando, aleluia! Aleluia! Há um clima de expectativa, meus irmãos e irmãs, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia. Há um clima de celebração quando nós participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma garantia e da outra. É um monumento, ele vai voltar. Outro ponto importante, nós precisamos olhar para dentro. Olhamos para trás, olhamos para frente. Precisamos olhar agora para dentro, quando nós participamos da ceia do Senhor. Veja comigo o versículo 28, avança um pouquinho. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim, então, tendo esse discernimento, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe de juízo para si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, o ser humano a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós devemos olhar para dentro. Paulo exorta veementemente, examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, examinemos e julgamos a nós mesmos, meus irmãos. Isso é conceito bíblico, conceito de Jesus. Olhe para dentro. De onde vem a humildade? Jesus é o nosso maior exemplo. Olhe para você mesmo, não aponte para ninguém. O coração precisa ser examinado. A vida precisa ser examinada. Mas aí você participa do pão
e participa do cálice. A ordem é: examine-se e coma. Examine-se e beba, participe do cálice, participe do pão. Examine-se e não deixe de comer, coma. A ceia é instrumento de cura, meus irmãos. É instrumento de reconciliação, é instrumento de restauração, é instrumento de perdão. É um momento em que devemos examinar cada um de nós e nos voltarmos para o Senhor. Examine-se e volte-se ao Senhor. Examine-se, reconheça que está errado, sujo, imundo, e receba o perdão de Jesus Cristo, hoje e sempre. Louvado seja o nome dele. Outro ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção. Primeiro eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para dentro. Nós precisamos olhar ao redor quando nós participamos da ceia do Senhor. Vai comigo no versículo 33 e 34, por favor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esperem. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Paulo estava ausente e escreveu aos Coríntios, e ele ia dar mais determinações quando estivesse de volta a esta comunidade. É preciso olhar ao redor. Naquele tempo havia a festa do amor, o ágapes, no qual os crentes traziam iguarias de casa, mas alguns não esperavam uns pelos outros, não esperavam os irmãos. Quantos menos favorecidos chegavam, só encontravam sobras. Outros passavam fome. Não temos a festa do amor, mas temos o princípio. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor. Para seu irmão que está perto de você e as pessoas que estão ao redor. Tem alguém faltando? Alguém deixou de ser servido com pão? Alguém deixou de ser servido com o cálice? Olhe ao redor. É preciso olhar para trás, é verdade. É preciso olhar para frente, claro. É preciso olhar para dentro, como isso é fundamental. Mas também é necessário olharmos ao redor. Comunhão. Mesa do Senhor é comunhão. Vamos esperar uns pelos outros. A ceia, meu irmão, minha irmã, é um momento de comunhão. E graças a Deus por isso. Somos um só pão. Somos um só cálice no Senhor. E é isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia do Senhor. Devemos procurar o Senhor e os irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Na ceia do Senhor, os céus e a terra se tocam. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por você estar com a gente mais uma semana nesses passos largos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, de 11, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde nós estudamos o significado da ceia do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa importante, presta atenção. Não deixe de participar da ceia, não. Procure a nossa igreja. Temos trabalhos maravilhosos, onde nós estudamos a palavra de Deus, todo domingo às 8h30, reunião de oração, às 9 da manhã, escola bíblica dominical, onde nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Às 10 horas da manhã nós temos o culto público. Nós louvamos, nós cantamos hinos, grupo de louvor, toca bastante louvores ali para entoarmos e glorificarmos a Deus. Nós fazemos as nossas orações, nós clamamos a Deus, nós cantamos com alegria, mas também nós recebemos a porção da palavra do Senhor. E também participamos da ceia do Senhor, ministrada pelo próprio Jesus Cristo com sua presença espiritual em nosso meio. Não fique de fora não, meu irmão. Não fique de fora não. Jesus Cristo está voltando. O que você tem feito da sua vida? Vai buscar o Senhor.
Leva a sua família. É importante fazer parte da comunidade santa, da igreja, da comunidade de fé. Não deixar-vos de congregar como é costume de alguns. Eu espero rever você e toda a sua família no nosso próximo encontro, lá na IPI de Engenheiro Goulart. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até semana que vem. Um grande abraço a você e toda a família. Deus te abençoe.